Essas máquinas são uma obsessão na minha vida faz tempo. São 13, por enquanto. E cada uma tem uma história, né? Tem uma que é a primordial, que é essa aqui, que eu usava na faculdade e que veio diretamente do meu avô. A gente vai falar dela em outro episódio. E eu fui colecionando isso, cada uma vem de um lugar e eu conheço elas como se eu conhecesse a alma delas. Porém, até pouquíssimo tempo atrás, elas não funcionavam. Aí apareceu o Sérgio na minha vida. E aí o Sérgio pegou as minhas 13 máquinas e levou para consertar. De uma vez só? De uma vez só, né? Isso nunca tinha feito. E foi bem bacana de fazer. Só me conta uma coisa, uma curiosidade. Assim, a mão de obra para conserto de máquina está vivo? Não, então, aí que tá, né? São os mecanógrafos, né? Eles estão praticamente em extinção, né? São Paulo, por ser São Paulo, a gente tem alguns, eu tenho alguns que trabalham. Quando eu falo alguns, são dois, tá? E, assim, tem uma parte deles que simplesmente ficaram mais velhinhos e faleceram, porque é uma coisa eu tinha, por exemplo, um técnico que eu trabalhei em 2019, que ele partiu com 93 anos trabalhando em cima das máquinas. E aí agora tem poucos que são, como é que fala, assim, tipo mais jovens, né, na faixa de 50, 60 anos, que ainda trabalham, né? Você sabe que eu acho que a máquina, ela traz um outro tipo de presença. Sim, né? Se você usa a máquina e não usa, é um outro tipo de raciocínio. O copy-paste da máquina de escrever, ele é mais artesanal, ele existe também. Dá para fazer um copy-paste, dá para cortar, mas o raciocínio, ele muda. Isso eu estou falando de experiência própria, assim. É um raciocínio que raciocina junto com a máquina. Tanto é que o Paul Auster, ele considera que a máquina de escrever dele é que ela escreve também. Né? É o processo, né? Então, assim, quando você vê os manuscritos, né, de máquina, assim, total, tem as anotações do autor, aquilo que ele riscou, né? Aquilo que ele mudou, né? No computador, você pode apagar uma página inteira com um clique, né? Assim, você aperta o botão ali, então esse processo você não se perde. Isso agora tem uma faixa da juventude, a pré-adolescente que está vendo a Wandinha usar a máquina. Se eu tivesse a máquina da Wandinha, eu tinha, sei lá, vendido umas 10. É uma máquina bem difícil de encontrar aqui no Brasil, eu nem sei, eu nunca vi essa máquina com teclado em português, por exemplo. Foi uma febre mesmo. A gente vai fazer outras postagens, né, Sérgio, e você, muito legal, falando um pouco, até convido todo mundo para também ver tua página no Instagram, que tem muita informação ali, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma, e um pouco para suscitar essa curiosidade dessa plataforma aqui, que é tão legal e que é possível e viável, né, hoje em dia. Assim. E uma coisa interessante de falar que assim, as máquinas de escrever não é uma moda, é uma tendência. Realmente tem muita gente que resgata isso para essa coisa mais tátil, né, mais sensível mesmo, né? E de resgate cultural também, que é importante. Né? Vou colocar uma curiosidade aqui com um ator super conhecido, que é o Tom Hanks. Ele é um adepto dessa tendência, ele é um grande colecionador, ele contribui muito para essa filosofia da máquina de escrever. E ele acabou de escrever um livro há poucos anos atrás, que ele escreveu todo na máquina de escrever, e é sobre essa escrita também. Então fica aí a dica do livro do Tom Hanks. A, S, A, spazio, 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 A.